na área de cardiologia resolvida. Quanto às filas no estado de São Paulo, nós temos conversado, marcamos nas próximas 2 semanas uma reunião com o município para estar discutindo unificação de filas. Para isso, nós temos que conhecer a capacidade instalada do município de São Paulo, que com todo o direito, por ter uma gestão plena, ele faz link direto com o governo federal, recebendo recursos do governo federal e, portanto, recebe recursos para poder atuar, não só na área de oncologia, mas como em outras áreas. Estamos discutindo com o município de São Paulo, unificação de filas, para isso temos que ter a capacidade instalada do município para juntar com a capacidade instalada do Estado e resolver o problema da sociedade. O Estado de São Paulo, sobre a regulação do Estado de São Paulo, nós ampliamos a nossa assistência oncológica e nos primeiros 4 meses chegamos a mais de 31 mil atendimentos no Estado e agora vamos pactuar com o município. Espero que nos próximos meses, junto com o projeto também de regionalização, nós possamos aí ter filas únicas, transparentes e unificadas no Estado de São Paulo. Acho que eu respondo o que eu falou. Próximo mutirão. No primeiro momento, nós mantivemos mutirão as cirurgias de média e baixa complexidade, 54 procedimentos. Em regime de mutirão, nós fizemos 95.941 cirurgias nos primeiros 4 meses em regime de mutirão. Fora a cirurgia eletiva que nós já fazemos no dia a dia e preparamos cirurgias oncológicas e procedimentos oncológicos, onde houve a redução de fibra. Estamos agora fazendo de cirurgia cardíaca. O próximo, dentro de 60 a 90 dias que nós vamos anunciar, vai ser ortopedia e oftalmologia. Queremos chegar até o final do ano com esses problemas avançados e resolvidos. É algo que eu já tenho discutido. O tamanho de fila no estado de São Paulo, nós temos que conhecer o tamanho de fila da regulação do estado. Mas nós também temos sido, nós acabamos de falar, sobre a regulação do município e também sobre a regulação das cidades. A ideia é, nos próximos meses, nós estamos unificando essas filas e por isso começamos a trabalhar uma discussão para poder encaminharmos junto com o município de São Paulo, não só o município de São Paulo, mas todo o estado de São Paulo. Secretário, uma pergunta. Semana passada a gente mostrou no SBT da TV Globo uma denúncia de alguns usuários aqui do hospital mostrando situações de pessoas que precisavam de atendimento médico nos corredores, algumas sem maca, em cadeiras de roda. A gente mostrou até uma senhora que estava com dor de estar na cadeira de roda, ela precisava de uma maca. Queria saber qual a situação atual, o que vai ser feito em relação a essa denúncia e como pode melhorar. As informações que eu tenho, talvez o Dr. Fausto seja a figura mais apropriada para poder estar conversando, mas a notícia de informações que nós tivemos por parte do Hospital de Paganelli, os pacientes que estavam em cadeira de roda eram pacientes que tinham acabado de chegar à unidade e, portanto, estavam em cadeira de roda até ter o seu atendimento. Quanto às filas, normalmente os hospitais na parte da manhã e até os hospitais privados também, que dão alta aos seus pacientes, portanto os pacientes que não podem ser internados durante a noite por ter o hospital lotado, na parte da manhã até o meio-dia, esses casos todos são resolvidos. Mas gostaria que o Dr. Paulo pudesse fazer uso da palavra e dar essa informação com mais detalhes. Muito obrigado por sua pergunta e por permitir esse esclarecimento. O Dante Pazanese é um pronto-socorro. Mais perto do microfone. Desculpa, eu quero ficar o Dante Pazanese é um pronto-socorro porta aberta. Ele atende todas as pessoas que aqui chegam. Nessa época do inverno, isso acontece, ele passa a internar muitos pacientes. Nós internamos só pelo pronto-socorro cerca de 500 pacientes por mês, que dá uma média de 16 a 17 pacientes por dia. Na segunda e na terça-feira, a denúncia aconteceu na quarta-feira de manhã. Na terça-feira, nós internamos 48 pacientes. Chegaram 48. Pacientes com broncopneumonia, com disfunção cardíaca, graves, com síndrome coronária aguda. E o que nós precisamos? Eles chegaram antes. Se nós fizermos uma comparação com um hotel, aquela questão do chamado early check-in, do check-in precoce, chegaram antes os pacientes. Muitos pacientes. E o hospital estava cheio. Aí eles ficam no pronto-socorro, que tem 33 vagas. É o maior pronto-socorro, inclusive, das redes públicas todas e privadas. 33 vagas dentro do pronto-socorro. Encheram.
e sobraram mais 10 a 12 pacientes que ficaram nas cadeiras, mas muito bem tratados, já aguardando a sua vaga para internação. Isso, eles permanecem ali, a hora que tem a vaga, tem a alta, eles já sobem. Não passam mais do que 12 ou 24 horas ali dentro. Só que chegam outros. Então a demanda de doença cardíaca é grave, isso, nós temos noção disso. Nós aprendemos com essa denúncia que foi feita, não tem dúvida, nós estamos tentando otimizar cada vez mais e colocar os pacientes para dentro do hospital o mais rápido possível. Mas muitos não têm. Nós temos 107 vagas de UTI. Acha um hospital com 107 vagas de UTI, todas cheias. E aí, a questão, onde colocar pacientes graves? Eles são bem tratados no pronto-socorro, bem encaminhados, só que culminou com a cobrança do sindicato, cobrança de reposição salarial, e o Dante Pazanese acabou ficar no centro da mídia. Eu digo que a gente entende isso, a imprensa é importante para fazer essas denúncias, mas nós vamos corrigir e não permitir que tais fatos ocorram. Doutor, só para complementar essa pergunta, desculpa, a população não se sentiu confortável, por isso que eles nos acionaram, e como já era de conhecimento de vocês que nesse período de inverno há essa demanda, será que não dá para fazer nada antes para prevenir isso? Quem acionou foi a enfermagem. Foram os enfermeiros que ali trabalhavam que foram acionados, que acionou o repórter, que entrou para dentro do pronto-socorro e fez aquelas filmagens de uma maneira que eu julgo inadequada, mas tudo bem, entrou de uma maneira clandestina dentro do pronto-socorro, mas isso nós sabemos disso. Nós estamos corrigindo, isso é o mais importante. Avalie os pacientes, bem cuidado. O índice de aceitação do Dante Pazanese, eu faço pesquisa semanalmente, é 99,5% com essa instituição, dos pacientes. Todos acham que aqui é ótimo ou melhor que ótimo. Nós podemos dar uma volta no ambulatório e fazer perguntas assim de uma maneira involuntária para todos. O Dante Pazanese presta uma assistência à população de muita qualidade. Nesse mesmo dia, eu recebi pelo menos 2 vídeos de hospitais privados, não vou citar aqui, estavam muito piores, pacientes nas cadeiras. Vai nos grandes hospitais da cidade, no pronto-socorro, e faça alguma filmagem, como vocês fizeram aqui, para ver se isso acontece ou não. Os pacientes aguardando em cadeira, esperando para internar, 3 horas no pronto-socorro. Eu sei porque eu sou médico, eu sou cardiologista, trabalho nisso, eu sei como é que é. Então, esses fatos acontecem em todos os lugares. E é uma rotatividade. Tem alta interna, tem alta interna. A demanda é muito grande, a população precisa de ser atendida e nós nunca vamos nos furtar de atendê-los de uma maneira adequada, correta, com humanismo, que é o que nós praticamos aqui. Eu queria pedir licença para o governador e para o prefeito para mudar de assunto rapidamente, falar da reforma tributária. Eu sei que os dois vão para Brasília em breve e eu queria um posicionamento do governador e do prefeito, está para votar essa semana até sexta-feira. Eu queria que vocês falassem rapidamente sobre isso, por favor. Vamos lá. Eu acho que é uma reforma importante para o Brasil, uma reforma que pode permitir o crescimento do país. Se a gente parar para pensar nos últimos anos, o Brasil passou por reformas importantes. Talvez seja até difícil enumerar todas, mas a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, a lei do gás, o marco de saneamento, a autonomia do Banco Central, a lei de falências, lei da liberdade econômica, enfim. Isso, obviamente, tem um efeito sobre a economia. Às vezes a gente até demora para perceber, mas a gente observa que essas reformas começam a surtir seus efeitos, o investimento chega e o que falta é uma reforma tributária. Os pontos principais da reforma tributária, a questão da tributação sobre base ampla, o IVA dual, a questão da transição federativa, eu acho que são questões que estão pacíficas. Eu acho que o Estado de São Paulo, a aderência ao princípio do destino, eu acho que tem a concordância do Estado de São Paulo. E uma coisa interessante que é o seguinte: o Estado de São Paulo sempre trabalhou contra a reforma tributária. As reformas tributárias, os esforços de reforma tributária no passado não saíram por causa da forma da posição de São Paulo. São Paulo nunca topou, por exemplo, a tributação de ser um grande Estado produtor. E nós estamos topando. Ou seja, e aí há de se compreender o esforço que São Paulo está fazendo. A gente está topando perder parte da arrecadação no curto prazo, a partir da perspectiva que o fim da guerra fiscal vai ser benéfica para o Estado no médio e longo prazo. Ou seja, a gente perde no curto para ganhar no médio e longo. Então a gente está abrindo mão de recursos no curto prazo para ganhar no médio e longo prazo. Agora, existem alguns pontos da reforma que são pontos de preocupação. E aí a gente listou esses pontos, fizemos reunião com as lideranças, fizemos reuniões com o setor empresarial, fizemos reuniões com o coordenador da bancada, ontem fizemos uma reunião com a bancada federal de São Paulo, fizemos reunião com o relator. Então acho que todo mundo já conhece quais são os pontos de São Paulo, quais são as divergências, que são poucos, e
são divergências ajustáveis, né? Para que a gente possa preservar o federalismo, que é uma coisa muito importante, que não adianta você partir para uma simplificação destruindo o federalismo. Você tem que preservar o federalismo, até porque isso é cinético, isso garante o crescimento de receita. Do contrário, você cria um incentivo negativo, até para os próprios fiscos estaduais atuarem em cima dos contribuintes e aumentar a massa, a base de arrecadação. Então, acho que o que a gente está propondo é extremamente razoável, mantém aquilo que a indústria tanto quer, porque quando se fala em centralização, o que se quer, na verdade, é uma transação veloz dos créditos, é a não retenção dos créditos, e para isso tem solução. A gente está mostrando como é que é possível, por meio de uma câmara de compensação, da velocidade na liberação de créditos tributários, ou seja, impedir o acúmulo indevido de crédito, passar esses créditos tanto para as empresas quanto para os estados credores. Então isso tem mecanismo, e São Paulo já fez suas propostas, que estão sendo bem acolhidas, estão tendo uma boa reverberação. Conversa com o relator, com o deputado Aguinaldo, foi ótima. Eu acho que a bancada também é super bem instruída, a conversa com a bancada foi excepcional. E a gente, obviamente, vai estar à disposição para colaborar, para contribuir, para apresentar as nossas sugestões, obviamente, preservar o interesse do Estado de São Paulo. Eu acho que a gente já está fazendo um gesto muito grande. Eu não digo adiar, eu acho que há de se votar, mas com convicção. É um texto super complexo, é um tema super complexo, as pessoas precisam saber exatamente o que está ali. Eu acho que cada parlamentar que vai votar tem que saber exatamente o que vai votar, tem que ter segurança. Eu acho que os setores envolvidos têm que ser ouvidos, porque mexe com todo mundo. E, obviamente, você tem setores no Brasil que são sobretaxados, você tem setores no Brasil que são subtaxados. A partir do momento que você vai fazer uma reforma, alguém vai pagar menos, alguém vai pagar mais, vai chegar numa harmonia, atingir uma reforma que tenha neutralidade, mas isso tem que ser harmonizado, essa é a grande tarefa. Agora, todo mundo precisa entender qual a dimensão, qual é a consequência daquilo que está lá. Eu acho que o tempo para votar é o tempo da formação de convicção. Não dá, eu acredito, para que parlamentares votem simplesmente pela orientação da liderança. Todo mundo precisa compreender o que está ali, a consequência daquilo que está ali. Porque talvez seja a reforma mais importante e mais, vamos dizer assim, abrangente dos últimos anos. Essa impacta o nosso sistema tributário, a distribuição de recursos, a distribuição do bolo tributário. Então, é fundamental que você tenha um conhecimento exato do que está se apreciando. E aí, o tempo de maturação é o tempo do Congresso. Pode ser mais rápido, pode ser mais lento, enfim. Mas é importante, é uma reforma muito importante, muito abrangente, para ser feita de forma assodada. Agora, obviamente é um texto que também essa questão já vem sendo discutida há muito tempo. E o que nós vamos fazer é contribuir ao máximo para a tomada de decisão do parlamento, para que eles tenham elementos e entendam as posições que São Paulo está colocando. Então, São Paulo, pela primeira vez, se coloca a favor da reforma, nunca isso aconteceu. Então, essa espinha dorsal, que é a tributação se está baseando no princípio, aderência ao princípio do destino, IVA dual, transição federativa, nós estamos de acordo, e existem alguns pontos de reserva. Por exemplo, a gente não concorda com o fato de, eventualmente, São Paulo ter uma participação ínfima na distribuição de recursos do Fundo de Desenvolvimento Regional. E é lógico que, ao longo do tempo, São Paulo veio perdendo por falta de representação. Nós perdemos no Fundeb, nós perdemos nos royalties. Se você vai treinando recursos daqui, treinando recursos, e sempre argumentar, São Paulo é rico, tira recurso. São Paulo é rico, tira recurso. São Paulo é rico, tira recurso. Vai faltar recurso para investimento. E não vamos esquecer que São Paulo é o estado que tem a maior quantidade de beneficiários da Bolsa Família. 18% da Bolsa Família está no estado de São Paulo. São Paulo é o estado que tem mais favela, tem mais favelados. É o estado que tem mais gente morando em situação de risco. São 1,5 milhão de famílias morando em situação de risco. São Paulo é um estado super rico, mas a riqueza está concentrada no Vale do Paraíba, na região metropolitana de São Paulo, Sorocaba, Campinas. Mas nós temos o Vale do Ribeira, que é pobre, nós temos um Sudoeste, que é pobre, nós temos um Pontal do Paranapanema, que é pobre. E o combate às desigualdades tem que se dar aqui também no nosso estado. Então você não pode ficar de fora da distribuição desse bolo. Então, e aí você tem que ter uma inteligência, porque simplesmente adotar o PIB invertido, o dinheiro vai todo embora e você fica à deriva. Eu acho que a gente tem que defender também o interesse das pessoas que moram aqui. Vamos lembrar que o estado de São Paulo representa 22% da população brasileira. Ok, perfeito.
Pessoal, é o governador Tarcísio, a respeito do mutirão que está tendo aqui no estado de São Paulo. Ele veio fazer esse anúncio aqui. Vamos continuar a gravação aqui. É isso aí, pessoal. A gente veio aqui. A gente transmitiu ao vivo, só que o sinal estava ruim. Mas foi isso aí, anúncio. Ótimo anúncio aí desse mutirão que vai ter aí. Eu vou colocar detalhes na descrição do vídeo aqui. Compartilha, deixa o like. Tamo junto, galera.